Boa noite a todos, todas. Eu, nesse momento, chamo especialmente companheiros e companheiras da enfermagem brasileira, da enfermagem da Bahia. Não é? São 17h53 de domingo, mas eu resolvi fazer essa conversa aqui através do nosso Instagram. Já há alguns dias sem conversar, conversei na quarta-feira quando saí do Ministério, né, da Gestão e Inovação, na audiência com a ministra Esther Dweck, e gostaria muito de me comunicar com a enfermagem porque o Congresso está em recesso, né, agora, essa semana, e objetivamente, a partir de hoje, eu trabalhei essa semana, e apesar dele já estar parado depois da votação da reforma tributária, mas eu não gosto muito de falar sobre circunstâncias ainda em suspenso, mas é preciso chamar a enfermagem, né, para que a gente possa, de fato, explicar o que está acontecendo. Tem fatos, muitas versões, mas fatos concretos. A lei do piso foi trabalhada na Câmara dos Deputados e no Senado da República de maneira intensa e responsável. Então, algumas pessoas dizem, cadê vocês? Nós fizemos a nossa parte. Carmen Zanotto, Alice Portugal, Mauro Benevides Filho e os demais companheiros que se envolveram na luta da enfermagem, os mais novos, que chegaram já depois da lei votada, né? Célio Studart, nosso companheiro Rui, Bruno, né? As duas Ana Paulas. Nós temos um grupo hoje que trata da enfermagem na Câmara dos Deputados, aliados importantes, senadora Elisiane Gama, o senador Contarato, enfim, né? Temos uma gama. Temos um Congresso Nacional que votou inteiro. Só 7 votos contrários na Câmara. No Senado eu não contei, não me lembro agora. Mas uma lei e 2 emendas constitucionais. Uma lei que diz com clareza que o piso é independente de jornada de trabalho. Nós sabemos toda a trajetória de que a Associação Nacional, não é, das Empresas em Saúde provocaram o Supremo Tribunal Federal, não é, com um ADI e conseguiram a liminar do ministro Barroso. A liminar do ministro Barroso suspendeu por meses o piso e depois, quando nós oferecemos as verbas, não foi o ministro Barroso, me perdoe, né? Convenha ao senhor ministro, né? É necessário se dizer que foi o Congresso Nacional que resolveu, na emenda constitucional 127, de autoria, não é, do deputado Mauro Benevides Filho, relatada por mim, e com algumas inovações minhas, um substitutivo meu, que foi, por exemplo, colocar o dinheiro do pré-sal. Então, para além do recurso do superávit dos pisos, tem o recurso do pré-sal da fração que não havia sido legislada. Então, companheiros e companheiras, né, nós efetivamente legislamos. E quando a liminar do ministro Barroso teve que cair pela sua própria mão, eles passaram a votação da cautelar no Supremo. Levaram 2 semanas com a enfermagem em todo o Brasil, gritando, clamando, né, que agora que já tinha verbas, liberasse o pagamento do piso. Liberasse o pagamento do piso. É o que nós esperávamos do Supremo Tribunal Federal. Né? Porque, de fato, nem aquela liminar era para ter sido concedida. Porque era papel do governo federal achar o dinheiro anterior ainda. E nós o fizemos e apresentamos o recurso. Recurso não tem partido. É recurso da União, de despesa que não é primária, que não impacta no orçamento dos municípios, dos estados, nem do Ministério da Saúde, para os programas importantes que o governo está realizando. Então, nós tivemos uma surpresa negativa com a decisão do Supremo Tribunal Federal, uma surpresa que nos aflige, porque, né, houve excessos, desfiguraram a lei do piso. E não desfiguraram em nada que vá beneficiar ninguém. Porque não beneficia a empresa privada, não beneficia ninguém, porque prejudica a enfermagem. E ao prejudicar a enfermagem, prejudica o trabalho em saúde. Então eu gosto das coisas muito diretas, né? Alguns dizem, o que vocês vão fazer?
Nós agora, nós temos que fazer o que estamos fazendo. É exigir que na votação do mérito do Supremo Tribunal Federal seja garantida primeiro o cumprimento da lei, porque a lei está sendo desfigurada. O Supremo não poderia colocar uma jornada de trabalho de 44 horas, como base para o cálculo do piso. Por exemplo, agora está sendo rodada a folha do setor federal. Rodada a folha em cima de uma jornada fictícia, inexistente, falseada. É duro, mas é verdade. Porque não existe nenhum servidor federal, em nenhuma categoria, que dê 44 horas. Profissional de enfermagem, técnico de enfermagem, auxiliar, nenhum. 40 horas é o contrato do RJU e, em muitos casos, negociado ou mesmo transitado e julgado e executado, temos 30 horas e temos 35, 36 horas. Não existem 44 horas. Isso a título de quê? De subtrair um salário de 4.700 para o enfermeiro de nível superior e fazendo a dedução para os demais profissionais para 4.318? O que ganha o Supremo Tribunal Federal? O que perde o país com um salário, um piso salarial de R$ 4.700? Se o dinheiro que o eminente ministro, com uma série de brilhos, Barroso, chegou no Congresso da Uni, eu estava lá, infelizmente, não é? Foi recebido com apuro por parte dos estudantes de enfermagem, né? E efetivamente, não obstante o que tenha repercutido na imprensa tenha sido outras coisas relacionadas ao caráter político, mas o apulpo, para não falar vaia, foi essa. Porque o dinheiro não é um dinheiro que impacte orçamentariamente o país, senhor ministro. Nós lhe explicamos pessoalmente isso. Depois fomos ao ministro Gilmar Mendes, que, né, ao lado do senhor, foi quem consagrou o voto final, porque o voto, inclusive, de outros ministros ainda pioravam mais, porque regionalizava o piso. Vocês não transformaram o piso em algo inconstitucional, porque não é, né? Então ele continua valendo. Mas este valor é um valor com confisco, e um confisco absurdo, porque não se justifica diante do texto da lei e das emendas constitucionais. E o ministro já disse que foi ele que arranjou o dinheiro. Amigos e amigas, é uma surpresa negativa, nós não podemos abaixar a cabeça. Eu fui ao MGI na semana passada e a ministra Esther Dweck ainda não havia, né, recebido o parecer de força executória. No dia seguinte, o meu colega Mauro esteve lá e o parecer já estava, né, editado. O parecer, por seu turno, ele absorve de maneira absolutamente passiva a decisão do Supremo Tribunal Federal. Então, os 38 mil, não é, enfermeiros, técnicos, auxiliares do governo federal vão receber, a partir de 1º de julho, a folha de agosto, a folha de julho. De 1º de agosto, a folha de julho, que já está sendo rodada, né? Hoje é o dia da crítica da folha. E aí vão ser aquelas parcelas previstas de maio a dezembro com o 13º. Foi o despacho 0755 da CGU, AGU, Ministério da Gestão e Inovação. Eu não tenho na mão, porque no dia que eu estive lá ainda não estava editada. Segundo a ministra, mesmo antes da edição, ela me disse, olha, nós podemos fazer alguns embargos. E eu disse a ela, mas ministra, o primeiro embargo é relacionado à carga horária, porque essa carga horária não existe no setor público federal. E aí tinha uma assessora que procurava, passou a audiência toda, eu fui para uma audiência para discutir a medida provisória dos 9% dos servidores, que eu sou a relatora. Porque ao lado disso eu tenho dezenas de outras tarefas, né? E nessa oportunidade, a menina gritava da minha frente, tem contratados. Eu digo, não estou falando de contratados, eu estou falando dos servidores da União, dos funcionários da EBSER. Ninguém é 44, é todo mundo 40 horas. E nós temos ainda as exceções com decisões judiciais. No meu hospital, por exemplo, que é um hospital universitário, nós ganhamos 30 horas na justiça. E temos uma negociação de quem não ganhou para 35, né? Que é, na verdade, 6 horas corridas por dia e um MT, uma manhã e tarde por semana,
para quem trabalha no administrativo. O plantão é a regra de plantão. Então, nós não conseguimos entender de onde tiraram um denominador de 44 horas, a título de quê? Só de prejudicar a enfermagem? Então, o que é que eu espero? Porque eu não gosto de enrolação. E quando dizem isso, cadê os parlamentares? Eu estou aqui o tempo inteiro. Semana passada, tinha gente já de férias e eu estava em Brasília, tratando dos servidores públicos, da nossa medida provisória, né? 1710, e tratando da enfermagem. Foi isso que eu fui fazer em Brasília. E fui à abertura do Congresso da UNE, por ser oriunda do movimento estudantil, para fazer o meu pronunciamento. E nessa oportunidade pude ver esse momento difícil para o Brasil, de um ministro do STF, não é, ser, infelizmente, apulpado por uma intervenção, não é, que é uma intervenção desastrosa, que o Supremo Tribunal fez sobre uma lei de uma categoria laboriosa, sacrificada, de baixíssimos salários, que não tira nada de ninguém, só dá à saúde brasileira. Estou indignada, não vou negar que inicia um recesso, né? Indignada porque o que foi feito é um abuso em relação a uma lei, é uma tentativa de sobrepassar o Congresso Nacional. Qual é o primeiro pedido? Na minha opinião, não tenham conversado com os líderes porque é evidente, né? Cada um em seu estado, espero que no início da semana a gente possa ter contato, mas tenham conversado com outros deputados e senadores. Na minha opinião, nós devemos rogar à Advocacia Geral da União que faça um embargo de declaração. As entidades que são amicus curiae no processo, vocês se lembram, quando teve a liminar de Barroso, a CNTS-S, a CNTS entraram como amicus curiae. Essas não podem fazer embargo de declaração para declarar ao Supremo que no seu acórdão, que ainda não foi publicado, foi publicada a ata, né, que 44 horas é algo inexistente, né, para o setor público e para a maioria do setor privado, para a maior parte do setor privado. E que piso é piso, piso não é teto. Piso, é a mínima remuneração que deve ser, não é, prestada, a mínima prestação pecuniária para você ingressar numa atividade profissional específica. Piso é isso, é piso. É vencimento base, é piso. Mas a compreensão que o Supremo prolatou e que a AGU incorporou passivamente é que ficarão, não é, incidindo sobre o piso somente as gratificações permanentes, chamadas verbas fixas, permanentes, genéricas, aquelas que são permanentemente pagas a todos. E que não entra na variação do valor, que aí cada caso é um caso. Titulação, né, insalubridade, adicional noturno, salário família, auxílio natalidade, gratificação de desempenho, etc. Que são particulares e individuais. Mas é da pessoa, né? É da pessoa. Então, e é fixa. Né? Então, de qualquer maneira, isso aqui precisa ser esclarecido ao Supremo Tribunal Federal. Então, eu peço daqui, pedi pessoalmente antes de conhecer o despacho. Não tive nenhuma gentileza, como eu fui lá perguntar sobre isso, de me mandarem o despacho para que eu tivesse a minha pergunta respondida, né? Mas está aí o meu pedido público. Por favor, eu peço à AGU, ao Ministério do Orçamento e Gestão, e façam um embargo de declaração, esclarecendo ao Supremo Tribunal Federal, na figura do relator da questão, o eminente ministro Luiz Roberto Barroso, de que não existe essa jornada. E de que piso é piso, não é teto. Veja como foi calculado o piso do magistério. E do próprio agente comunitário de saúde, que também não tinha muita coisa a incorporar. Mas é piso. Agora, os agentes estão lutando pela insalubridade e pela aposentadoria especial. A insalubridade sobre o piso. É assim que está sendo lutado. Então, essa é a primeira coisa, pedir à AGU que assim o faça. Amanhã eu estarei aqui na Bahia, seguindo o ministro da Educação, inauguração de uma escola, que aqui na Bahia nós estamos tendo vários avanços relacionados à infraestrutura nas escolas, né?
Então eu vou à Feira de Santana, ele estará, e depois irei à Cruz das Almas, numa iniciativa sobre as universidades federais, de onde eu sou oriunda, como todos sabem, e eu estarei lá como membro da Comissão de Educação. E eu vou tentar conversar com o senhor ministro, para que o senhor ministro esclareça ao Supremo Tribunal Federal de que não há 44 horas. É isso mesmo que aqui, olha, alguém está dizendo, amigo PHC. A função do Supremo é reconhecer se há constitucionalidade ou não. É uma corte constitucional, mas legisla. Legisla, isso é um problema, é uma anomalia da nossa estrutura dos três poderes. Existem várias, mas não é possível que isso aconteça só em prejuízo dos mais fracos. Então, essa é a questão. Amanhã eu tentarei falar com o ministro da Educação. A AGU, a CGU, o Ministério do Orçamento e Gestão, que não é mais Orçamento e Gestão, o Ministério da Gestão e Inovação, podem embargar, não são amicus curiae no processo. E, na minha opinião, devem ser defensores da verdade. Porque o que passa, infelizmente, é um cálculo sobre uma jornada irreal. Ou seja, né, você tem o seu salário que foi legislado pelo Congresso Nacional, que está sendo desmoralizado, né, alterado através de uma proporção em cima de uma mentira. Porque não tem a carga de 44. Não há jornada de 44 horas. Então, a primeira coisa é essa. AGU, embargue, faça o embargo de declaração. Ministra Esther, faça o embargo de declaração. É legal. Você não vai estar agredindo o Supremo fazendo isso. Né? Segunda questão, Ministério da Educação, porque envolve os hospitais universitários. Ministério da Saúde, ministra Anísia, porque envolve os hospitais federais. Os hospitais federais não tem 44 horas. Vai diminuir por quê o piso? São 38 mil pessoas, gente. Que impacto tem isso sobre a nação? E por sinal de um recurso que não sai do orçamento? É isso. Terceira questão, né? As entidades devem entrar com o embargo. Quem não está como amicus curiae? Então já vi a movimentação da FASUBRA, li um documento, a federação da qual eu sou oriunda, parabenizo e acho que deve, né, imediatamente entrar, e todo mundo entrar com o embargo de declaração, junto ao Supremo Tribunal Federal. E agora, efetivamente, né, irmos atrás do presidente do Congresso Nacional para que ele também embargue. Para que também o senador Rodrigo Pacheco, presidente, né, do Congresso Nacional, ele faça um embargo de declaração sobre o que diz a lei, sobre de onde saiu o dinheiro, sobre o que é piso, na concepção do que está escrito e legislado e promulgado com a sua assinatura, porque quem promulga é o presidente do Congresso Nacional. O que o senador promulgou foi descaracterizado. O que o senhor promulgou, senador Rodrigo, foi completamente descaracterizado. Não foi rasgado porque não foi dado por inconstitucional. Não foi mutilado porque não foi regionalizado. Mas foi em prejuízo dos trabalhadores que se legislou fazendo uma emenda. Que isso é uma emenda à lei. Isso é uma emenda. É sair de que não há relação com jornada ou piso e estabelecer uma jornada. É possível isso no Brasil? Agora, quando o Supremo resolve, recorre-se a quem? Então essa é uma questão objetiva, não é, de lamentáveis distorções que existem na República, não é? Tenho consciência plena que fiz o meu papel e que continuo fazendo, não é? Acho que as entidades também, junto com os parlamentares, podem pedir uma audiência com o presidente da República. O presidente está em missão, não é? Colocando o Brasil na cena de volta internacional. Nós podemos buscar essa audiência, porque todo mundo fala da enfermagem, que o piso vai ser pago, mas ninguém diz um pio. Um pio que houve uma deformação, que houve uma emenda na lei do piso. Não são 44 horas. E piso não é teto. Piso é piso.
Então eu, como, né, sou felizmente uma pessoa que posso me manifestar porque não devo, eu digo a vocês com clareza, o que nós estamos vivenciando são os rigores da velha luta de classes. O setor privado forte não interessa esse piso, né? Nunca interessou. Tanto que atrapalhou desde o começo com esse tipo de ação direta de inconstitucionalidade, eles queriam anular a lei. O pedido era de anulação da lei, né? Então, é muito importante que a gente tenha clareza e preste atenção aqui no que eu estou falando. Que alguns estão me perguntando, né? E o repasse? Ô, gente, o repasse vai acontecer. Os municípios já informaram. Como essas informações chegaram, é cada, né, sindicato, cada braço do sindicato é que tem que ver com a Secretaria de Saúde de cada município como esses dados subiram. Nas filantrópicas e no setor privado, 60% SUS. O dinheiro está em posse do Ministério da Saúde. Na medida que foi o que a ministra disse a semana passada, na medida que as informações cheguem, o recurso será passado, né, proporcionalmente segundo os critérios definidos pelo Supremo Tribunal Federal. Então a emenda do Supremo de 44 horas vai também ser a base de cálculo, ou seja, não vai ter o valor integral que vocês negociaram quando a lei foi redigida, que foi um valor negociado pela enfermagem. Tiraram um pedacinho. Não é? Agora, Alice, você acha que a gente deve dizer não queremos assim? Eu acho que a gente deve continuar lutando para que a lei seja cumprida na sua integralidade. Né? No entanto, segura o pássaro na mão e vamos seguir adiante. Vamos lutar pelas 30 horas, vamos lutar por qualquer outro tipo de possibilidade que tenhamos no Congresso Nacional de afirmar o que está escrito na lei, né? Vamos fazer o nosso papel. Né? Dia 1º, a portaria. Gente, eu não sei quando a portaria vai sair. Quem sabe é o governo federal, eu sou deputada. E acho que é uma oportunidade muito importante da gente saber distinguir as coisas. Uma coisa é o poder executivo, a outra é o legislativo. O outro poder é o judiciário. São independentes, em tese harmônicos. Dessa vez, na minha opinião, o presidente do Congresso deve se manifestar porque não houve harmonia com o que o Congresso Nacional deliberou, que foi a lei do piso, independentemente de jornada. E ainda criar uma jornada que não existe. Portanto, nós temos que ter maturidade, né? Não deixar o fogo desaquecer na luta. Né? O piso está vivo, mas está, né, deformado. Ele sofreu uma mordida, uma contusão. Né? Então, como não puderam tirar todo, deram uma mordida importante. Porque, por exemplo, no Serviço Público Federal, nós vamos ter quantos fora do piso? Mais de 30%. Mais de 30%. Né? Então, é muito importante e é menor, porque não considera as gratificações que são fixas todas. Escolhe gratificações para considerar parte do vencimento base. Portanto, eu tinha que me manifestar ao lado de vocês. Peço que realmente a gente tenha a cabeça fria e estejam ligados nas suas entidades. Por minha parte, como parlamentar, né, eu vou atuar sobre os ministérios, não é? Juntar com os demais parlamentares para uma tentativa de audiência com o presidente da República, mas, objetivamente, a primeira questão é que a AGU faça embargo de declaração com a verdade. Com a verdade. É só isso que nós queremos. A verdade. Vamos pegar esse primeiro universo que vai receber o dinheiro a menor, não é? Que efetivamente, né, se esclareça o que é que diz a lei e que não existe essa jornada. Essa é a primeira questão. Segundo, o repasse tem que sair, né, de acordo com a chegada das informações dos municípios, das filantrópicas e do setor privado contratualizado 60% SUS. Isso é no Ministério da Saúde. O setor federal é no Ministério da Gestão, certo? É no Ministério da Gestão.
Então, essa questão é fundamental. Os detalhes estão na portaria sobre o que entra e o que não entra no cálculo. Eu vou, estão no despacho 0755 de 2023 do Ministério da Gestão e Inovação. Então, nada disso, titulação, insalubridade, adicional noturno, né? Salário família, auxílio natalidade, gratificação de desempenho, nada disso é considerado. Eles consideram apenas, não é, para título de contraprestação pecuniária mínima, que é o nome que eles deram ao piso, sobre verbas fixas, permanentes, genéricas, né, que sejam pagas a todos, a toda a categoria desse segmento. Então, é isso, não é? Nós precisamos deixar claro que houve, de fato, uma intervenção indesejável do egrégio Supremo Tribunal Federal sobre o que foi legislado. Foi legislado e aí nós temos, assim, a alma tranquila, a cabeça erguida, a coluna erecta. Porque nós legislamos com um primor, por sinal, raríssimo. Porque conseguimos a lei, conseguimos as 2 emendas constitucionais, conseguimos o dinheiro para ter que ouvir, que foi um ministro do Supremo que conseguiu o dinheiro. Não se faz isso. Não se faz isso. Foram noites de estudo para chegar a esse superávit. E foram técnicos importantes que nos deram a dica sobre o recurso não legislado do pré-sal. Dinheiro tem, gente. Não vai quebrar a nação pagar um salário minimamente decente ao profissional de enfermagem. Reconhecer o serviço dessa categoria à nação brasileira, na pandemia e fora dela, né? Então, não vai reduzir os programas, nem mais médico, nem farmácia popular, não vai tirar dinheiro de nada disso. Vai continuar tendo dinheiro para isso. Especialmente se continuarmos a fazer o dever de casa no Congresso Nacional, como a semana retrasada aprovamos a reforma tributária. Fui para lá doente, saí de um serviço hospitalar, por sinal. Né? Então eu digo a vocês que embargo de declaração é o remédio jurídico do momento. Pode ser feito pelo governo federal, pela AGU, pelo Ministério da Gestão, porque é quem roda a folha do setor federal. Né? Pode ser feito pelo Ministério da Saúde quando o repasse for feito e os prefeitos perguntarem: sim, eu vou pagar em cima de que jornada? Porque aqui não tem 44 horas. Aí o Ministério da Saúde pode embargar também. Embargar é um esclarecimento, é um embargo de declaração. É um embargo de declaração. Para que o Supremo saiba que ele foi mal informado, que tem um equívoco, que não tem 44 horas. Né? Que quando você aumenta o denominador de uma fração, ministros, você, né, com o numerador fixo, você diminui o total. Entendeu? Fração, é divisão de fração, proporção. Estudei direitinho na escola pública. Por que diminuir o dinheiro da enfermagem? Quem ganha com isso? Quem ganha com isso? Então, realmente, é necessário fazer o embargo. Então, eu estou aqui fazendo publicamente a minha declaração, pedindo aos 2 ministérios que se coloquem, né? Amanhã eu vou conversar com o ministro da Educação, se tiver chance, se conseguir chegar perto, né? E vamos tentar, né, que o governo federal possa fazer isso, né? Que os seus gestores tenham disposição de fazer, porque não perdem nada em fazer. E não tem nenhum tipo de possibilidade, qualquer retaliação, não tem nada a ver. E o senador Pacheco, como presidente do Supremo, né, que sempre foi uma pessoa muito elegante conosco, aliás, as 2 casas foram, né, elegantes com a enfermagem, com essa causa, que abre portas para as demais categorias da saúde. Vocês sempre souberam, eu sou farmacêutica, acompanho o piso da farmácia, dos assistentes sociais, dos psicólogos, dos fisioterapeutas, né? E é justo que tenham também pisos salariais. Então, efetivamente, a enfermagem, como é a maior categoria, sobre os ombros dos quais se assentam a maior carga de trabalho das instituições de assistência, não é? Então tinha que ser a primeira. E nós fizemos
com primor, com primor. Infelizmente, estamos sofrendo, né, esse rebote, mas a vida é assim, nunca foi fácil. Então, assim, tem um bocado de gente, enganou, não sei quem enganou. Gente, já vi momentos piores da minha vida, tenho que dizer assim, de coração a vocês, né? No entanto, não é simples. Não é simples porque depois do Supremo, quem é? Deus, né? Então, nós precisamos o socorro de quem é testemunha do que foi legislado. Presidente do Senado e do Congresso Nacional, presidente da República, se puder nos conceder uma audiência para a gente esclarecer, e os ministros das pastas atinentes que sabem que essa jornada não procede. Esclareçam ao Supremo, é o mínimo que nós deputados esperamos e que a enfermagem espera e merece. Então, eu tenho que dizer isso, talvez num tom mais grave do que comumente a gente se conversa, apesar das agruras, a gente, né, busca a felicidade, o sorriso, mas realmente é uma coisa muito triste você ver uma lei que estava redonda, né, ser chamada de quadrada, né, e ser modificada, porque ao você deixar de reconhecer que é independentemente de jornada, você modifica a lei. E depois muda também a natureza do que é piso, a concepção. A concepção é de que o piso é o mínimo que essa categoria pode ganhar. Por isso ela não separa público e privado. Porque é o mínimo em qualquer ambiência de saúde para você entrar e executar essas tarefas do ramo da atividade da enfermagem. É o mínimo, é isso que caracterizou a designação do que é um piso. E aí vai agora e diz, não, o piso não é isso não. O piso é isso menos tantas coisas que são fixas na sua vida, né? Enfim, então eu quero declarar aqui essa minha indignação, não é? Eu não sou uma pessoa de não ter, né, opinião própria, sempre tive, pago os meus preços por isso, não é? Não pensem que as pessoas estão satisfeitas com isso no Congresso Nacional, porque não estão. Está todo mundo vendo que, né, houve, não é, uma mudança do que foi legislado. Isso não é justo com a enfermagem e não é respeitoso com quem tem a outorga pelo voto popular. Eu não fui eleita na esquina. Eu tenho a outorga, né, do voto popular. Por isso que a gente vota e faz leis. Não é mais possível isso acontecer. Não é mais possível. Como nós protestamos contra uma agressão a um ministro que sofreu no exterior, não é? Nós vamos protestar e nos solidarizarmos em defesa da democracia, em todos os momentos. Mas nós não podemos concordar, não é, com uma extrapolação da função de cada um nesta democracia frágil e imperfeita. Porque nós temos uma democracia frágil e imperfeita. Nós sabemos disso, tanto que passamos pelo que passamos nos últimos anos. Nós temos uma democracia frágil e imperfeita. Por isso nós passamos pelo que passamos no 8 de janeiro, com um ato terrorista no século XXI no Brasil. Então, eu tenho uma concepção que nós estamos caminhando para frente, não é? No entanto, nós não podemos mais conviver com essa falta de respeito. Não é? O Supremo Tribunal Federal, ele precisa julgar a constitucionalidade da coisa e respeitar o que o parlamento define. Não sendo inconstitucional, não assacando a soberania nacional, não ferindo, não é, os poderes da República, não constituindo um prejuízo à nação brasileira. A lei é a lei. A lei é a lei. Então, era o que nós esperávamos, né? Que a iniciativa dos hospitais privados, através da sua associação, a sua confederação, não é?
dos hospitais privados, que eles não tivessem êxito, porque eles estavam questionando uma lei redonda, trabalhada, aprovada suprapartidariamente. Eu nunca vi algo tão suprapartidário, tão amplo quanto essa luta da enfermagem. Nesse transcurso, quantos de nós adoecemos? Quantos ministros adoeceram? E foram abraçados e acarinhados por quem lhe cuidou, pedindo que resolvesse pela enfermagem. Gente, então esse é meu ânimos. Eu realmente estou muito entristecida também. Eu estou ao lado da categoria com o mesmo sentimento. Agora, eu não vou parar, nem vou enfiar minha cabeça num buraco por isso. Nós precisamos juntos, vocês com suas entidades. Não se desliguem de suas entidades. Os fóruns são fortes, lhes trouxeram juntos até aqui. Briga aqui, briga ali, tem eleição lá, não importa. Briga lá e junta cá. Isso é fundamental, unidade para lutar. Une para lutar, todo mundo. Isso é o papel da categoria. Continuem, manifestem-se, façam as suas manifestações, levantem a voz, ergam a cabeça, bote no peito um adesivo, respeitem o piso. Então, eu acho que é importante que essas coisas aconteçam. E nós vamos, juntos com as entidades, também buscar essas manifestações que eu rogo, que eu peço, que eu sugiro. Eu não mando, eu só estou pedindo. A AGU, esclareça que não há 44 horas. Vocês sabem, vocês são servidores federais, como eu, como nós. Que 44 horas, queridos? Que 44 horas? No governo federal? Então, por favor, então vamos lá. AGU, é verdade, nós queremos a verdade. Porque o denominador maior, o total é menor. E você sabe o que é trabalhar em 3 lugares? Ganhar 1.450? Então, assim, acho que vamos tomar essas iniciativas, mesmo no recesso, falar com o presidente do Senado, falar com os ministros. Conversei há pouco com alguns membros do fórum, nós vamos buscar essa questão do fórum. Eu quero dinheiro, minha gente, quem não quer? Mas é isso que nós estamos vivendo, É isso que nós estamos vivendo. Eu espero ter esclarecido. Não ofendi ninguém, porque agora tudo é ofensa, mas eu quero dizer com toda clareza que realmente a lei do piso sofreu uma emenda, sofreu modificações. Nós precisamos reconsiderar isso, junto ao Supremo Tribunal Federal, através de embargos de declaração, que eu peço às entidades que não são amicus curiae. Eu não estou com a lista de todas que entraram. Amicus curiae, amigos da causa, que quando o Barroso fez aquela liminar, lá em agosto do ano passado, vai fazer um ano daqui a pouco, fazer um ano. E algumas entidades entraram com amicus curiae para poder ter direito à voz na defesa da coisa. E esse último julgamento, o segundo julgamento, da cautelar, foi virtual e a enfermagem não teve direito à voz. A enfermagem não teve direito à voz. E não dá para esperar a votação do mérito. Tem liminares lá com muitos anos esperando. Então é muito importante que agora a voz seja do presidente do Congresso Nacional, fazendo embargo de declaração sobre o que significa a lei. Peço apoio aos senhores senadores e senhoras senadoras. E segundo, são os ministros das pastas atinentes. Porque, como eles dirigem as áreas, sabem que não tem 44 horas. Um pouquinho que foi uma ligação tentando entrar. Tinha que ser imediato. E, objetivamente, a folha já está sendo rodada com base no que o Supremo mandou, Acho que não é justo com a enfermagem, e nem é correto para com o Congresso Nacional. Gente, não vou demorar mais não, é domingo, Um beijo no coração, muita força, levanta a cabeça, vamos para frente, vamos aí buscar esses embargos de declaração e esclarecer que tudo que nós fizemos foi pelo bem da enfermagem e da saúde brasileira, porque um profissional de saúde
não é, que seja minimamente bem remunerado, ele tem, não é, outro astral, outra condição de se dedicar, de errar menos, de estar, não é, mais reconhecido na sua atividade. Deixo o meu abraço, estamos aqui firmes, apesar do recesso. Eu vou, né, em um turno, cuidando um pouco da saúde, para voltar em agosto mais fortinha, né, porque aquilo lá baixa a imunidade da gente, né, mas trabalhando, vou estar trabalhando e a gente vai se falando por aqui. Tudo que eu souber, eu repasso e também faço esse meio de campo com meus colegas, especialmente Mauro e, né, os meus companheiros do Fórum Brasileiro da Enfermagem, aqui do Fórum Baiano da Enfermagem. Forte abraço, bom fim de domingo, não percam a esperança, né? Vamos segurando a barra, houve distorção, mas o piso não foi aniquilado, mesmo quem vai ganhar pouco ou quem não vai ganhar nada, com o denominador de 44 horas, não é? Nós sabemos que não podemos tirar o time de campo, não é? É isso aí. Beijo do coração, até a próxima.